Que porra, não tá entrando. Olá, elite da língua portuguesa. Iniciaremos hoje o nosso módulo avançado do nosso curso Gramática Aplicada. Iniciaremos o módulo avançado. Quando nós iniciamos, lá atrás, eu disse para você o seguinte: nós vamos dividir o nosso curso entre módulo básico e módulo avançado. Agora, o que nós vimos no módulo básico? Eu ensinei para vocês o emprego das classes gramaticais dentro do contexto oracional e análise sintática, fazendo as análises morfossintáticas. Estão lembrados daquela tabela? Substantivo, núcleo dos termos. Adjetivo, adjunta nominal ou predicativo. Advérbio, adjunta adverbial. Falei de transitividade, falei de aposto, falei de adjunta adverbial. Falei tudo isso com vocês, o que é uma restrição, o que é uma explicação. Nas últimas aulas, aquela matéria que é um pouquinho mais chata, a diferença de adjunta nominal e complemento nominal. Trabalhamos tudo isso. E muitas matérias que nós trabalhamos constituem pré-requisito para o que nós vamos estudar a partir de agora, dessa nova fase do nosso curso, dessa nova fase. Professor, é muito importante, agora é muito, porque nós vamos trabalhar aquelas questões que mais caem em concursos públicos. Porque o que nós vimos anteriormente cai, mas constitui mais a questão do pré-requisito. São matérias que nós vamos utilizar agora como apoio, como pré-requisito. Então nós vamos começar por período composto. Gente, período composto é muito importante. Quando eu falo que período composto é muito importante, alguns alunos ficam meio desconfiados. Por quê? Quando eu falo, eu não vejo tanto nome de orações em prova. Meu filho, não é nome, o nome é o meio. Mas o que eles cobram em prova dentro de período composto, né? Então eu vou mostrar isso tudo para vocês aqui. Olha só, olhe para mim aqui no quadro, por favor. Vamos lá? Preste atenção. Nós vamos começar aqui o período composto. Professor, orações subordinadas. Antes disso, só um pouquinho, antes de mostrar esse quadro para vocês. O período composto tem de dois tipos. Período composto por subordinação, que nós vamos ter as orações subordinadas substantivas, as orações subordinadas adjetivas, as orações subordinadas adverbiais. 2. Por coordenação, as orações coordenadas assindéticas, as orações coordenadas sindéticas. Professor, mas eu não vejo tanto esses nomes em provas de concursos públicos. Mas eu vou te contar uma história. Vamos aqui para o slide, rapidamente, olha só. Olha que lindo, olha que lindo. Dentro disso aqui do período composto, vou te dar nós vamos estudar também pontuação. Professor, pontuação nós já vamos ver aqui? Sim, pontuação nós veremos aqui. Pontuação nós veremos aqui. Professor, é verdade? É. Por quê? Gente, a pontuação do período composto. Existe regra de pontuação para as orações substantivas, existem regras de pontuação para as adjetivas, existem regras de pontuação para as adverbiais. Tudo isso aqui, entre as orações, existem regras de pontuação. Na coordenação, existem regras entre as orações coordenadas sindéticas, na vírgula antes do E, na pontuação. Outra matéria que nós vamos estudar aqui, além de pontuação, toda a pontuação do período composto. Elite, nós vamos estudar também uso dos pronomes relativos. É, professor, é. Nas orações adjetivas, nós vamos estudar o uso do que, o uso do cujo, o uso do onde, do quem. Ô, professor, ainda também, gente, nós vamos estudar ainda as conjunções. Vamos estudar conjunções coordenativas e conjunções subordinativas. Então, olhe para mim. Olhe para mim. Nós não estamos aqui para estudar período composto, para ficar memorizando o nome de orações. O nome das orações tem sua importância. E existem bancas que ainda cobram nomes de orações. Coisa que eu considero, de certa forma, um retrocesso. Mas existem bancas que cobram. Mas esse nome da oração vai te ajudar para chegar a uma finalidade. Por exemplo, como é que eu falo da pontuação das orações substantivas sem falar em oração substantiva? Não tem jeito.
falar das orações apositivas. Como é que eu falo das orações adjetivas, restritivas, explicativas, da pontuação, da oração adverbial intercalada, anteposta na pontuação. O estudo dos relativos, eu preciso ter uma noção de período composto, eu preciso. Os relativos também estão ligados à regência, à concordância. O uso das conjunções. Vocês já viram aquelas itens que ele fala assim? Na linha 20, a substituição pode-se substituir o embora pelo conquanto. O conquanto pelo posto que, o porquanto pelo porquê, malgrado, sem embargo de. Ou seja, o uso dos conectivos oracionais, tanto as conjunções coordenativas como subordinativas. As subordinativas vamos estar aqui nas adverbiais, as coordenativas aqui embaixo. Então, galera, não fique aqui. Nós vamos estudar tudo isso aqui dentro. Tanto é que nós vamos demorar um pouquinho em período composto. É uma matéria muito importante. Eu poderia ensinar para vocês período composto de uma forma bem rápida, só dando o nome de orações sem aplicação. Mas o nome do nosso curso é Gramática Aplicada. Já viu falar em ciência aplicada, a ciência na prática? A gramática aplicada, a gramática na prática, em funcionamento. É isso que vocês têm que aprender. Com textos jornalísticos, com texto que cai em provas de concursos públicos. Então, fique bom nisso aqui, que você vai ficar fera em pontuação, vai aprender concordância, regência por causa dos relativos, uso das conjunções, dos conectivos, vai escrever melhor. Então, eu quero que você fique esperto. Vamos lá, vamos continuar. Preste atenção. Opa, voltando aqui. Vou te apresentar. Nós temos dois tipos de período composto. Deixa eu só voltar aqui. Aqui. A subordinação e a coordenação. Galera, vamos lá para o slide. Na subordinação, as orações são marcadas dependência sintática. As orações são marcadas pela dependência sintática. Pela dependência sintática. E na coordenação, as orações são marcadas pela independência sintática. Eu vou ensinar o que é isso para vocês. Então, elite, nós teremos dois tipos. Olha para mim aqui no quadro. A subordinação, as orações são dependentes no nível sintático. E na coordenação, as orações são independentes no nível sintático. Professor, o que é isso? Vocês entenderão. Nós começaremos o nosso estudo na subordinação. Nós começaremos pelas orações que são dependentes sintaticamente. Aquelas orações que possuem uma relação sintática. São três tipos: as que possuem valor de substantivo, as que possuem valor de adjetivo e as que possuem valor de advérbio. Só que nós não vamos estudar aqui a oração substantiva, aquilo que eu substitui por isso, disto. Oração adjetivo, o qual, adverbial, eu vi o quando. Essas articulações ajudam, mas elas não resolvem todos os casos. Então, eu vou te ensinar de uma forma que eu venha não ficar utilizando a palavra exceção. Ah, isso é uma exceção. Não, não. Nós vamos aprender com raciocínio isso aqui, o que é o período composto. E muita gente é traumatizado com esses nomes. Por quê? Estudam isso aqui só para memorizar nomes. Aí fica inócuo, não produz efeito, não tem efetividade na língua. Eu quero mostrar para vocês a efetividade, para que serve isso dentro dos aspectos linguísticos, textuais. É isso que eu vou mostrar. Então nós começaremos pela subordinação. Depois nós vamos misturar. Então olha só. Elite. Preste atenção. Antes disso, aqui. Olha essa aqui, essa organização. Orações subordinadas. São quantos tipos? 3. As que têm valor de substantivo, aquelas que têm valor de adjetivo e aquelas que têm valor de advérbio. 3 tipos. As substantivas, nós teremos as subjetivas, que têm valor de sujeito, as objetivas diretas, objetivas indiretas, predicativas, completivas, nominais e apositivas. As adjetivas só são 2 tipos, as restritivas e as explicativas. 2 tipos. As adverbiais, nós vamos ter condicionais, temporais, causais, finais, concessivas, proporcionais, comparativas, conformativas e consecutivas. Isso aqui é mais a interpretação.
Mas nós vamos estudar tudo isso aqui na subordinação. Mas aquilo que interessa para você ser aprovado em um concurso público. Sempre com muita objetividade. Sempre com muita objetividade. Então, professor, nós iremos iniciar agora, pelo estudo, eu vou mostrar misturando tudo, substantivo, adjetivo e adverbial. Por quê, professor? Eu quero decodificar esses nomes, eu quero que você entenda o que é o nome subordinado, o que é o nome oração substantiva, o que significa oração adjetiva, o que significa oração adverbial. Eu não quero macetes, eu não quero articulações fantasiosas. O que eu quero? Te mostrar os nomes, decodificar mesmo. Mostrar, olha, por que é uma oração subordinada? Por que tem esse nome? Por que ela tem o nome de substantiva? Por que ela tem o nome de adjetiva? Por que ela tem o nome de adverbial? Então, nosso primeiro momento da aula vai ser o quê, professor? Eu vou dar uma visão geral da subordinação para vocês. Como se você estivesse do 20º andar de um edifício, olhando lá para baixo, olhando aquela visão geral, sem detalhamento. No nosso curso, nós vamos começar a descer os andares, mas essa visão geral do que está estudando é importante para você saber o que você está estudando. Então, vamos a essa visão geral. Olha que lindo. Opa. Aqui. Orações subordinadas. Preste atenção. Vamos aqui para o slide, por favor. Para o slide. Vamos lá? Olha que lindo, Elite. Olha que lindo. O que é período composto? É quando eu tiver duas ou mais orações. Olhe para mim aqui. O que é período composto? É quando eu tiver duas ou mais orações. Cara, quem marca oração? O verbo. Então, a primeira coisa, nós vamos identificar os verbos. Vamos lá, então? Período composto tem que ter duas ou mais orações. Eu tenho aqui. Pede, que cunha, o verbo devolver. Devolva. Olha que lindo, olha que lindo. Segundo momento. O que eu vou fazer? Identifiquei os verbos, tem um verbo aqui, tem outro aqui, tem duas orações. Nós vamos dividir as orações. Olha aqui, olha que lindo. Inicialmente, nós vamos dividi-las no quê? Sempre no quê? Inicialmente. Lógico que não vai ser sempre assim. Eu vou dando as particularidades durante o curso. Tá? Aqui oração 1 e aqui oração 2. Olha o que eu vou fazer aqui com você. Olha a oração 1, o que nós temos? Janô pede. Galera, quem pede, pede algo. Eu posso substituir essa oração aqui, ó. Posso falar que Janô pede a devolução. Janô pede a devolução. Observe que essa oração 2, ela pode ser substituída por um substantivo. Olhe para mim aqui no quadro. Observe que essa oração 2, ela pode ser substituída por um substantivo. Eu posso falar, ó, Janô pede a devolução. Janô pede o ressarcimento. Ressarcimento é substantivo? Professor, eu aprendi com um professor que ele falou assim, quando couber isso, é oração substantiva. Você escreve aí também, vamos lá no slide. Janô pede isso. Olhe para mim aqui no quadro. Quando o professor fala que a oração substantiva pode ser substituída por isso, é porque o isso também é um pronome substantivo. Mas eu não quero que você fique dependendo só do isso, porque nem sempre vai dar certo. Às vezes você vai ter que botar um outro pronome, um outro substantivo para substituir. Nem sempre vai dar certo, mas ajuda, é fato. Não sou contra isso, não. Mas eu acho inócuo você ficar de forma mecânica, cabe isso. Não, não. Eu quero que você entenda que a oração substantiva, ela equivale a um substantivo. Só que eu pulei uma etapa aqui. Eu pulei uma etapa. Porque de acordo com os nomes que eu ensinei aqui para vocês, oração começa assim, ó. Oração subordinada. Eu já estou mostrando que ela é substantiva. Eu não mostrei por que é subordinada. Deixa eu te mostrar por que é subordinada. Olha só. Olha a oração. Vamos lá para o slide. Janô é o sujeito. Presta atenção, cara. Quem pede, pede algo. Essa pessoa que está te gritando aí na sua casa, vem aqui agora. Fala, espere, que eu vou, estou estudando. Ó, atenção. Sem quebrar seu raciocínio, ó. Quem pede, pede algo. Quem pede, pede alguma coisa. Note que essa oração 2 tem valor de objeto direto. Note que essa oração 2, olhe para mim agora. Note que essa oração 2 equivale a um objeto direto da forma verbal pede. Essa oração tem uma função sintática em relação a essa. Isso em gramática, vamos anotar? Isso em gramática é chamado de oração
subordinada. O que é oração subordinada? A outra, se essa é subordinada, a outra nós vamos chamar de OP. O que é OP? Oração principal. O que é oração subordinada, professor? Uma oração depende sintaticamente da outra. Essa oração 2 é o objeto direto da 1. Essa 2 é o objeto direto da 1. Por isso que tem esse nome de subordinado. Então, olhe para mim, o que é chamado de dependência sintática? É uma oração, exerce uma função sintática em relação à outra. E existem quantas orações que são dependentes? 3. A que tem valor de substantivo, a que tem valor de adjetivo e a que tem valor de advérbio. Essa oração, olha para o slide. Devolução não é um substantivo? Então ela tem valor substantivo, ela é uma oração substantiva. Ela exerce a função de objeto direto, então ela é objetiva. Fala para mim. Direta. Então, o nome dessa oração aqui, olha para mim no quadro, é oração subordinada porque tem uma função sintática em relação a essa. Por que ela é substantiva? Porque ela equivale a um substantivo. Por que ela é objetiva direta? Porque ela completa um verbo transitivo direto. Então, por isso que tem esse nome, oração subordinada, substantivo. Não é para decorar nada. O que é oração substantiva? Ela equivale a um substantivo. Eu estou dando aula para um aluno que já passou pelo módulo básico. Então, você já sabe o que é um objeto direto. Vamos fazer a conexão aqui, ó, do período composto com o período simples? Por favor. Vamos fazer uma conexão? Ó, Janot pede a devolução. Vamos lá para o slide. O que eu fiz aqui? Só tem um verbo agora, que é o verbo pedir. Olha que lindo. Janot é o sujeito. Quem pede, pede algo. A devolução, objeto direto. Por que essa oração aqui, esse período composto, por que essa oração se chama de substantiva? Porque ela equivale aqui, ó, a um substantivo. Olha para mim no quadro. O que eu fiz? A conexão do período composto com o período simples. Eu substituí a oração por um substantivo, mostrando para você que as coisas são lógicas. Ela se chama substantiva porque ela equivale a um substantivo. Ela se chama objetiva direta porque ela equivale a um objeto direto. Só que aqui, ó, período simples e aqui período composto. Então, meu amigo, quem sabe período simples, sabe período composto. Então, gente, por que a oração se chama substantiva? Porque ela equivale a um substantivo. Vamos continuar? É óbvio, eu fico até constrangido de falar isso. Olha esse exemplo. Atirador que matou 5 nos Estados Unidos era veterano de guerra, período composto. Vamos ver por quê? Vamos ao slide? Primeira coisa, identificar os verbos. Matou, era. Beleza, professor? Vamos dividir as orações? Inicialmente, nós vamos dividir no quê? Inicialmente. Oração 1. Oração 2, ó, precisa de um sujeito. Atirador, ó, atirador, cadê o verbo? Ou melhor, precisa de um verbo, cadê o verbo? Atirador era. É aqui, ó. Olha essa oração 2, por favor. Lindo, olha que lindo. Que matou 5 nos Estados Unidos se refere a quem? Essa oração se refere a atirador. Atirador não é substantivo? Olha se essa oração tem um valor de um adjetivo. Olha se eu posso falar. Atirador. Cruel. Posso ou não posso? Olha para mim. Olha para mim. Vamos para o quadro agora, ó. Olha aqui. Atirador cruel. Essa oração tem um valor de um adjetivo. Ela pode ser substituída por um adjetivo. Eu posso falar atirador terrível, atirador assassino. Cabem aqui adjetivos. Vocês estão me entendendo? Atirador fundamentalista. Cabem aqui adjetivos. Eu quero que você entenda que essa oração está caracterizando o substantivo. Você lembra da morfologia? Quando eu tinha uma palavra que caracterizava o substantivo, adjetivo. Mais de uma palavra com preposição, locução adjetiva. Só que aqui agora é uma oração. Por isso que é chamada, vamos lá, o slide. Por isso que isso aqui é chamado oração subordinada adjetiva. A outra é OP e continua aqui, OP, oração principal, a chefe. É uma oração adjetiva. Olhe para mim no quadro. Professor, mas você me enganou. Você mostrou o valor adjetivo, mas você não mostrou por que é dependente sintático. Você não me mostrou, professor,
por que que existe dependência? Você mostrou que é valor de adjetivo. Mas por que que é subordinada? Porque na anterior, professor Cleiton, você mostrou que essa oração é o objeto direto desta. Se eu tirar essa primeira, já não pede o quê? Fica sem sentido. Mas aqui não, eu posso tirar essa oração 2. Professor, eu posso tirar essa oração 2. Eu posso tirar essa oração 2 e falar simplesmente que atirador era veterano de guerra. Continua com sentido, professor. Então, para mim, isso não é subordinado. Eu posso tirar 2. Há muitas pessoas que têm essa visão de subordinação. Posso tirar. Minha vontade é bater. Não é assim. A gramática fala em dependência sintática. E eu vou provar aqui para vocês que essa oração 2 depende sintaticamente da 1. Dependência sintática. Olha que lindo. Vamos para o slide. Olha a conexão do período simples. O que eu fiz no simples? Atirador, só tem um verbo agora. Era. Eu transformei a oração 2 num adjetivo. Não é aqui, não tem valor de adjetivo? Eu coloquei o adjetivo cruel. Esse cruel não precisa ter o mesmo valor semântico, não. Esse cruel é um adjetivo. Quem está lembrado das aulas de morfologia, de morfossintaxe? O que um adjetivo pode ser? Lembre aí? Adjunta de nominal ou predicativo. Esse adjetivo está junto do nome, tá? Ele é adjunta de nominal. Quem é o sujeito dessa frase? Atirador cruel. Você lembra que o adjunto nominal é um termo interno? Olha para cá, no quadro para mim. Quem lembra? Você que está em casa, você lembra que o adjunto nominal é um termo interno? Adjunto nominal é um termo interno, está dentro do sujeito. Então, gente, vamos imaginar aqui. Eu posso tirar esse cruel? Tira o cruel, vai ficar atirador era veterano de guerra. Continua com sentido? Continua. Mas mesmo assim, o cruel tem relação sintática com o atirador? Quando eu coloco, tem. Então, essa relação sintática é chamada de dependência sintática. Então, eu quero que você note que essa oração aqui, depois nós vamos chamar o nome restritivo, explicativo, não agora. Eu quero que você entenda aqui que essa oração aqui equivale a isso. Então, essa oração aqui equivale a um adjunto adnominal de atirador. Isso é dependência sintática. Porque se você for pensar, eu posso tirar, não posso tirar, você vai falar que esse cruel aqui também é independente sintaticamente. Se eu tirar esse cruel, vamos tirar o cruel, vai ficar como? Atirador era veterano de guerra, continua com sentido. Mas ele aqui, ele tem uma relação com atirador, com substantivo? Tem. Tem uma relação ou não tem? Isso que é chamado de dependência sintática. Então, não se esqueça, para a gramática normativa, o que é a dependência sintática? É relação sintática. O que é dependência sintática? É uma oração exercer uma função sintática em relação a outra. Isso que é dependência sintática. Isso que é dependência sintática. É uma oração exercer uma função em relação a outra. Não é eu colocar a mão, tirar, não. Aí você está fazendo uma análise semântica. Eu posso tirar, não posso tirar? Aqui tem uma relação sintática. Ou seja, essa oração equivale a uma adjunta de nominal de atirador. Então, é dependente sintática. Então, vamos lá, galera. Por que a oração se chama substantiva? Porque ela equivale a substantivo. Por que a oração se chama adjetiva? Porque ela equivale a adjetivo. O que é dependência sintática? Essa oração é objeto direto dessa. Essa oração equivale ao adjunta nominal dessa, essa aqui, ó. Dependente sintaticamente. Professor, meu Deus. Próximo. Cunha chorou lágrimas de crocodilo quando renunciou. Bota renunciou. Renunciou. Herditação, vamos lá? Coloca o... Renunciou, né? Cunha chorou lágrimas de crocodilo quando renunciou à presidência da Câmara. Primeira coisa, identificar os verbos. Vamos lá, juntos? Chorou e renunciou. Segundo momento, dividir as orações. Oração 2. Preste atenção. Muita atenção. Eu não quero aluno decorando. Olha aqui para mim. Tem aluno que fala assim: professor, eu já vejo quando, já sei que oração adverbial temporal. Eu aprendi na escola. Jesus amado. Toma uma aguinha aqui. Olha só. Meu irmão, elite da língua. Deixa eu me avisar algo.
Nós chamamos isso aqui de módulo avançado a partir de agora, que são as questões de finalidade. Mas toda a matéria eu vou começar de forma básica, como eu estou fazendo agora. Mas depois eu vou ter que aprofundar. Vou contar uma história. Quando, eu já vi quando introduzindo oração substantiva. Caiu em 2013 no CESP. Já vi quando, até com valor de em que, como pronome relativo. Introduzindo oração adjetiva. Então vamos deixar macetes de lado, articulações... que a maioria das vezes o quando vai ser adverbial temporal? Vai, geralmente sim. Mas eu não posso falar sempre. Então vamos aprender da maneira correta aqui, sem generalizações, vamos entender. Passe lá, olha só, olha o que eu tenho aqui. Cunha é o sujeito. Olha o verbo chorar aqui. Quem chora, chora algo. Cunha chorou o quê? Lágrimas de crocodilo, objeto direto. Pessoal, é verdade, gato. É objeto direto. Então, pegue essa oração 2. Quando renunciou à presidência da Câmara, se refere a crocodilo? Crocodilo, quando renunciou, tá doido? Gente, note que essa oração, ele chorou. Ele chorou? Posso falar que ele chorou? Posso falar que ele chorou? Na semana passada. Ele chorou ontem. Ele chorou na semana passada. Gente, ontem é um advérbio? É. Na semana passada é uma locução adverbial de tempo? É. Então essa oração é uma oração, vamos lá, gente, subordinada. Se tem valor de advérbio, ela é adverbial, da ideia de tempo, temporal. Professor, é verdade, lindo. Essa é a principal. Eu quero que você entenda, olhe para mim, que essa oração ela não completa o verbo. Vamos aqui no quadro. Essa oração não completa o verbo, porque o verbo já tem um complemento dele aqui, ó. Quem chora, chora algo. Ele chorou lágrimas de crocodilo. Nesse caso, esse verbo está empregado como transitivo direto. Porque geralmente é um verbo intransitivo, chorar. Mas aqui é direto. Quem chora, chora algo. Chorou lágrimas. O complemento está aqui. Então essa oração não completa o verbo, porque já tem um objeto direto aqui. Ela se refere ao verbo. Quem está lembrado? O advérbio não é a palavra da área dos verbos. Aspecto geral, advérbio é a palavra que se refere a verbo, um adjetivo, outro advérbio. Mais de uma palavra que se refere a verbo, locução adverbial. Uma oração que se refere ao verbo. Não está completando, está se referindo. É chamada de oração adverbial. Professor Cleiton, mas eu não vi dependência sintática. Por quê, professor? Eu posso tirar aqui, ó, a segunda oração. Tira a segunda. Vai ficar como? Cunha chorou lágrimas de crocodilo. Continua entendendo. Mas, gente, dependência sintática analisa assim? Não. Não é assim. O que é dependência sintática? É uma oração exercer uma função em relação a outra. Vou mostrar a dependência aqui para você agora. Vamos ao slide. Vamos transformar em período simples? Cunha é o sujeito. Chorou. Quem chora, chora algo. Ele chorou lágrimas de crocodilo. Professor, beleza, cara. Mas olha esse ontem. Eu posso tirar esse ontem daqui? Posso. Mas quando eu coloco esse ontem aqui, eu falo crocodilo ontem ou chorou ontem? Professor, chorou ontem. Tem relação com o verbo? Tem. Advérbio. Todo advérbio na sintaxe é adjunto adverbial, nesse caso de tempo. Professor, fera demais. Então isso é dependência sintática. Isso é dependência sintática. Olha para mim no quadro, rapidinho. Então, professor, é verdade. Ah, mas eu posso tirar. Posso tirar ou não posso? Posso. Mas se o ontem tiver aqui, ele tem relação com o verbo? Tem. Isso é dependência sintática. Então, dependência sintática é um... O problema, gente, é que o nome dependência é muito forte. Parece que se eu tirar, não tem sentido. Mas não olha assim, não. Dependência sintática é um termo exercer função sintática em relação a outro. Uma oração exercer função sintática em relação a outra. Então, galera, para a gente finalizar aqui, esta aula, olha lá. Orações subordinadas. São quantos tipos? Vai, acompanha comigo? 3. As que têm valor de substantivo, eu provei. Que oração equivale a um substantivo. As que têm valor de adjetivo, equivalem a um adjetivo. E as que têm valor de advérbio, equivalem a um advérbio. E as orações subordinadas? O que é ser subordinada? É dependência sintática. Né? Eu mostrei para vocês aqui que essa oração é objeto direto desta, que essa oração equivale a uma adjunta de nominal desta. Estão lembrados?
E que essa oração equivale a uma adjunta adverbial, ó, dessa aqui, ó, fazendo a comparação de simples e composto. Beleza, Elite? Esta é a introdução do nosso período composto. Esta é a visão do 20º andar de um edifício, aquela visão geral. Na próxima aula, nós vamos começar a descer os andares e começar a detalhar tudo. Você sabe agora, a partir de hoje, o que é dependência sintática. O que é subordinação? Subordinação é dependência. Dependência sintática é subordinação, professor? Eu já sei. E são quantas orações subordinadas? 3, beleza? Deus abençoe. Até a próxima aula. Abraço.